Esta história conta a vida de um homem despreocupado. Mas no final, é ele quem se dá bem. O nome desse cara é Tigre Imundo, mas vou chamá-lo de Tigre porque todos nesta história o chamam de Tigre porque seu nome é muito complicado. Bem, no começo da história, este arqueiro está lutando uma guerra perdida. A obra retrata uma donzela guerreira. Ele decidiu matá-la para garantir que seus amigos pudessem recuar. Infelizmente, essas mulheres guerreiras são muito poderosas. Então ele acaba sendo capturado pelo inimigo no sonho do personagem principal, onde ele é menosprezado e chamado de pobre pelos outros nobres porque ele também é um dos homens convocados pelo rei para lutar. Não só isso, mas esses homens continuam chamando de covarde porque ele de volta ao seu reino. Tiger vai acordar do sonho. Então, repentinamente, a mulher que não acordou diz que é Eleanora e quer falar com ele e levá-lo de volta ao seu reino. Eleanora cobra dos seguidores de Tiger uma taxa. Ridícula apenas no caso de ninguém pague e resgatar o homem ruivo se tornar sua propriedade depois de dizer isso. Oh, eu não sei sobre guerra. Ela pediu que ele mostrasse a todas suas habilidades, e ao fazer isso, o tigre começou a cometer um erro cruel, e isso só porque o arco que lhe deram era ruim, e de repente um homem tentou matá-lo para sua nora. De agora em diante chamarei de Alan. E a mulher com as habilidades da espada do dragão conseguiu se proteger. Eu nem me mexi. Então o rebelde foi capturado vivo no dia seguinte. Tiger foi até lá e atirou no pé do homem a uma longa distância com um arco ruim. Ellen pede desculpas por ter trocado para um arco ruim, e quando Tiger pergunta por que ela o deixou mostrar suas habilidades, a donzela diz que se apaixonou por suas habilidades com o arco. Então ela comenta sobre a guerra, dizendo que seu exército tinha apenas 5.000 soldados, mas destruiu os 25.000 soldados enviados pelo inimigo. Aparentemente, a garota guerreira esperava uma batalha mais brutal. Os tigres foram eliminados em meio-dia. Decepcionada, ela segue os vilões entre os inimigos até encontrar o protagonista. Quando Eleonora viu que o homem estava sozinho e queria matá-la impiedosamente, ela ficou encantada e o agarrou. Depois de dizer isso, a mulher queria que o tigre fosse seu servo, mas o herói decidiu e disse que queria governar uma terra. Dito isso, os dias se passaram e Tiger começou a ser respeitado por suas habilidades em um lugar onde todos deveriam respeitá-lo. Os servos do tigre, inimigos da noite, são finalmente capturados. O velho diz ao protagonista que um exército de 3.000 soldados está atacando a terra que ele governa. Ao isso descobrir, o protagonista caminha até a saída e pede que ele o deixe passar. Momento em que a mulher pergunta ao tigre como ele planeja lutar contra 3.000 soldados sozinho. A resposta é boa, o homem não precisa resolver esse problema. O protagonista se curva a ele e pede que ela empreste sua força à garota. No entanto, se ela concordar em fazer isso, todas as terras que ela defende se tornarão dela. Tiger finalmente chegou ao ponto, desde que seu povo fosse tratado com igual respeito. Helena era sua companheira leal antes de ele ir para a batalha. Eles pretendiam restaurar o pelo do tigre. Mas isso não funciona bem, então eles começaram a brigar. O homem que comandou o ataque ao território do LTTE invejou um enorme exército com a intenção de destruir as pessoas de lá e tomar o território do LTTE. Quando os soldados chegaram aqui caso eles sejam um Tempo-Land e comecem a saquear tudo pois os habitantes recuaram o Taoyuan, esse nobre fica bravo com o protagonista que fica chamando ele de arqueiro fraco e brincalhão em batalha. Ele decide ir até a mansão do tigre para destruí-la. Na habitação uma empregada chamada Tita está esperando seu mestre sozinho. De repente Uzen aparece na diversão sozinho e destruição tudo. Quando ele vê a cabana ele a persegue, mas quando o louco está prestes a fazer algo ruim com a garota, Tiger o homem atirou a flecha que tinha na mão e escapou. A empregada pulou do último andar da mansão e o tigre pulou para salvá-la. Felizmente, Alan usou a habilidade do vento para evitar que os dois se machucassem. De repente, um homem tentou atirar uma flecha em Tita. Nesse momento, o tigre agarrou a flecha com a mão e atirou-a de volta no inimigo. Ele atirou a flecha com raiva e o arco cortês. Infelizmente, Ink segurou em sua mão um arco tenso e poderoso, que Tiger havia conseguido, mas nunca usamos, porque depois que os 300 soldados que ele estava atacando são finalmente abatidos, Ion consegue escapar para uma mesa. Tig diz a Ellen que o inimigo pode estar se reunindo no meio deste encontro. Tita aparece e a pergunta de onde Ellen é Tiger. Então a mulher diz que ela é sua mestra, e o homem concorda. A pobre criada ficou muito triste, mas prometeu não abandonar seu senhor. Antes de ir para o campo de batalha, Tiger atingiu em preparar algumas armadilhas para o inimigo quando a batalha começou. A guerra usa seu poder para parar flechas e destruir inimigos, enquanto os tigres só acertam aquelas balas excelentes que vêm do nada. Seu inimigo coloca um dragão no campo de batalha, e naquele momento todos ficam felizes, pensando que ele tem um dragão ao lado dele. Então ela não usa seu poder de guerra, ela fica na frente do dragão, invoca seu poder. E então, com apenas um golpe poderoso, ela divide o dragão ao meio. Naquele momento até os soldados da donzela da guerra ficaram surpresos.
Então ela. Ele disse que nunca tinha usado esse movimento em um humano porque era muito poderoso. Depois de perder o primeiro dragão, o inimigo começou a recuar. Então os servos de Eleanora aparecem e começam a preparar armadilhas. A batalha foi decidida, e os tigres enviaram alguns dos homens que estavam se preparando para se render. Nobres repugnantes. Achei que era muito parecido com o tigre, e o personagem principal aparentemente reagiu normalmente. A desvantagem deve ser o tigre, pois ele usa um arco, enquanto o inimigo usa um anti-escudo e, entretanto, como era uma arma de longo alcance, o protagonista disparou vários flashes do mesmo ponto e conseguiu perfurar o escudo iônico. Quando viu que seu soldado comandante falhou, os correram para resgatá-lo. Nesse momento, Zinho aproveitou para montar no dragão e recuar. Quando ele vê o cara fugindo, Darbo se comunica com o protagonista, dizendo-lhe para atacar o dragão. Ele nem precisou pensar muito sobre isso. O tigre usou toda a sua força e atingiu o dragão como uma bala demoníaca. Então Allen deu berrão de vitória e as forças inimigas, que não tinham motivação para lutar, finalmente se renderam após realizarem esses feitos. Ellen deixou o tigre aos cuidados de seu subordinado e foi fazer outras coisas. Dessa forma, o tigre conquistou a paz em seu reino. Entretanto, tudo isso é temporário, pois o comandante desta invasão ainda está vivo, proporcionando sua vingança. Desta vez, o inimigo pretende atacar apenas no território de Tiger, e quando ele ganha o poder de War Maiden, Tiger está fazendo algumas coisas. Ellen foi ver o rei e explicou por que estava lutando em uma guerra de 1000 sóis contra 3000 sóis, ainda mais para defender um território que nem lhe chegou. A isto, a mulher de cabelos brancos respondeu que foi contratada pelo senhor daquela terra e o fez em nome da paz. Naquele momento, o rei não gostou da aplicação por trás de tudo aquilo. Entretanto, uma mulher loira apelidada de Surf aparece e consegue convencer o rei a não punir Eleonora. Então Eleanora teve uma conversa. Privado com sua aparentemente a loira também é uma donzela guerreira. Nesse encontro os dois conversam sobre uma ou outra donzela guerreira que pode acabar sendo sua inimiga. Quantas mulheres estão planejadas? Tigre é capturado por Ativa ao retornar para sua casa. O todos protagonista encontra um de seus bons amigos, provoca uma briga com a criada de Ellen Lima Lisa. Aliás, esse é um nome horrível. Tigre resolve rapidamente o problema entre os dois, então ficaram felizes. Ou o protagonista. Ele disse que a ação era para atacar aqueles que controlavam Nádia, aquele que tentou o ataque às suas terras para formar um exército maior. Depois de ganhar alguns aliados, o tigre começou a procurar aliados. O protagonista reencontra os tempos. Durante uma conversa, Tiger explicou seu plano para ela. Então a garota guerreira disse que o único obstáculo agora era uma garota guerreira de roupas azuis, com um corpo murcho, que gostava de formar uma aliança com o inimigo. Neste momento, Wargel, a donzela da guerra, aparece e se apresenta a Tiger como Ludmilla, e eu abraço Mila carinhosamente porque acho que Ludmilla é um nome horrível e feio. Peço desculpas a quem assistiu a esse vídeo. Depois que uma garota de guerra de cabelo azul aparece, ela convida Tiger para conversar. Com isso, eles partiram e, durante uma conversa, Ludmilla disse a Tiger que o inimigo que ele tinha que lutar era muito poderoso. Depois que ela disse isso, alguns assassinos falam com o protagonista e tentam matá-lo. Felizmente, tudo se resolve. Ludmilla usou o poder do lançamento de gelo nessa emboscada. A garota com o nome terrível foi picada pela cobra, então todos correram para levá-la ao médico, e no próximo episódio, a envolvida Malícia foi curada, e agora Ellen está recompensada um tigre por remover o veneno de seu parceiro tão rapidamente, e então o tigre acaba no meio do banheiro, que é Ludmilla, e acaba sendo espancada, e depois de um tempo ele percebe que foi ao banheiro errado por causa de Alan. E do representante do minimalismo, Tiger foi muito legal com Mira, e Ellen ficou com muitos ciúmes. Mira sabia que o protagonista era uma boa pessoa, mas ainda planejava lutar contra ele, então ela se reuniu com seu exército e partiu para lutar contra os protagonistas. O primeiro confronto entre os dois militares terminou empatado. Naquela noite, Ellen afirma que derrotará Mira no próximo encontro e, no dia seguinte, Mira ficará na defensiva e liderará seu exército em uma retirada para uma fortaleza em local desconhecido. Então o impasse entre os dois exércitos continua no diálogo com o tigre e o animal de lixa. Além disso, na próxima batalha, ela ativará todos os seus poderes e sairá para destruir tudo. Então o tigre foi até lá e bolou um plano para que tudo corresse bem, mas isso não foi revelado na época. Então, no dia seguinte, o protagonista deixou esse passado e fez algo depois de caminhar por 3 dias. Essa cara ficou sem comida. O trabalho era um animal. Ele colocou um. No momento em que ele atirou no animal para comê-lo, Mira simultaneamente atirou uma flecha no animal como a menina não conheceu. Ele continuou deixando a pele de urso lá para poder se disfarçar quando estivesse perto da menina.
A menina acaba se sentindo tão impotente perto dele que, no meio de uma nevasca, ela finalmente se abre e conta sua história deprimente. Quando a menina vai embora, o tigre segue seu rastro e eventualmente encontra uma fortaleza escondida onde ela está. Após encontrar o caminho, o protagonista o levou e alguns soldados dirigiram-se ao forte para destruir a entrada. Ellen vai até lá e desfere um golpe poderoso. Infelizmente, seu primeiro golpe foi o suficiente para fazê-la dançar. Justo quando ela está prestes a ser aproveitada pelo Flash, Tiger chega e a salva, permitindo que ela atravesse o portão. O tigre pede poder à espada de Alan. A espada respondeu ao seu chamado. Os dois então combinaram seus poderes e tentaram destruir o portão. Feito isso, eles partiram juntos para invadir a fortaleza e destruir as forças inimigas. Mira parecia estar brigando, então os dois. Uma luta feroz de repente eclodiu entre as garotas de guerra, e um assassino tentou matar uma das duas garotas, mas antes que ele pudesse agir, o tigre derrotado, e quando Mira olhou para o protagonista novamente, ela revive que ele era o homem e usa o corpo do urso, após o que a garota deu um tapa no tigre. E finalmente ela decidiu permanecer neutra na guerra que se aproximava para compensar cada garota de guerra, deixando o inimigo obter a ajuda de Bruni Parra, o cavaleiro mais forte do Império. Ajude-o a lutar contra Tiger. Um mês se passou desde o confronto de Tiger com Mira. Agora ele está marchando com 5.000 soldados, destruindo inimigos ao longo do caminho que tenta destruir suas terras. O exército de Tiger para descansar e também visita cidades para reabastecer suprimentos. Na entrada de uma das cidades, Tiger finalmente o encontra. A garota loira cai sobre o homem. Então ele aparece. Depois de um tempo ele está com raiva e ciúmes, desta vez usando roupa-sopa, e se apresenta como uma das donzelas guerreiras, e de acordo com a cavaleira, a loira, ela foi enviada como mensagem do rei, e a mensagem que ela deveria dar a Tigre era que quando ela fosse encontrar Bruno, o rei do Império, nesse caso Tigre deveria ser uma parte, o chamado rei. Ela não descobriu nada. A única coisa que descobriu foi que Tiger agora era considerado um traidor do Império de Bruno, e concluiu que nenhuma das outras garotas participaria da guerra quando ela terminasse. Por fim, o inimigo passa a ser comandado por Bruno, o cavaleiro mais poderoso do Império. O capitão inimigo é derrotado e Ellen vai lutar com ele. Infelizmente, essa cara é mais habilidosa que ela, então a única maneira de ela vencer é usando o poder de sua espada. De alguma forma, Tiger parece salvar Ellen desse problema. De alguma forma, ele consegue salvá-lo e derrubar o cavalo de Roland com uma flecha. Entretanto, o inimigo quase rasgou o protagonista naquele momento. Sophie aparece e diz a ela para levar o tigre para um lugar seguro, e diz que Adão usou o poder de seu cetro para criar uma barreira que impedisse os soldados de passarem. Roland então enfia sua espada através da barreira da mulher e tenta derrotá-la, mas Sofia desaparece com raiva. Roland então se lembrou do momento em que tentou ir até o rei, mas o homem com cara de tigre o impediu, dizendo que o rei estava doente e não podia ver alguém como Roland. Ele não confia em ninguém. Ele queria derrotar o tigre imediatamente e tentar falar com o rei. Com a chegada dos novos aliados do tigre, Ronald foi convocado a voltar durante a noite. Helena foi até o local onde o tigre estava descansando e disse ao tigre adornado que ela comandaria seu exército em seu lugar. Naquela noite, o Rover avistou o chamado Dag invadindo o território do tigre com a intenção de invadi-lo. Suas dúvidas ficaram cada vez mais fortes. Mesmo assim, o cavaleiro mais forte decidiu continuar lutando, porque o tigre. Aliança com soldados inimigos no dia seguinte. Tigre concordou e sentiu que seu arco negro levava Guiana para algum lugar. Então ele foi até o local acompanhado de Tita e encontrou algumas ruínas lá. A deusa da noite se comunicou com ele através de Tita e o testou. Depois que Tigre passou no teste, ele obteve parte do poder de Deus. Do outro lado da tela, as duas guerreiras uniram forças para derrotar o volante e até ganharam seus poderes contra ele. Mesmo assim, o homem eu estava parado ali e do nada cheguei e ele apareceu. Depois de tentar conversar mas não obteve muitos bons resultados, o homem chamado Ronald, apesar das dúvidas em minha mente decidir ir embora e atacar o dia, naquele momento eu tive que ele disparou sua bala demoníaca. Agora com o poder da deusa negra, esse tiro não foi o suficiente para destruir Roland, mas foi poderoso para impedir o homem de se mover novamente. Fazendo isso o lado protagonista venceu essa fase, mas eles ainda precisam matar o bandido pelas costas de tudo isso. Algum tempo depois dessa batalha, Roland decidiu falar com seu rei pessoalmente. Infelizmente, ele teve que deixar Tiger de lado e levar seus soldados com ele porque uma donzela guerreira doente, sua amiga, estava sendo atacada por outra donzela. Então Ellen foi até lá para proteger sua amiga, Tiger. Aceite isso e deseje-lhe boa sorte. Enquanto isso, no castelo do rei, Roland cai em uma armadilha e nem chega a ver o rei. Logo depois que ele terminou de tomar a sopa,
apareceu uma figuraca cuidadosa parecida com um tigre. Ele tinha 1000 soldados de Alan encarregados no castelo do rei para apoiá-lo. Aquele tal de Thenardi e aquele velho bastardo estavam discutindo. Acontece que há um exército com roupas vermelhas invadindo o Império Bruni. Primeiro eles cruzariam o Tigre e depois chegariam onde os dois homens estavam. Se o rei treina e o velho, quando o Tigre descobre isso, ele continua a ir para este campo de batalha com seus soldados. Ao avaliar as forças inimigas, o protagonista decide salvar as pessoas que eles usavam como escravos nas proximidades. Veio uma garota que escapou de vários perseguidores, então ela foi resgatada e ele o levou para um lugar seguro. Os inimigos de armadura vermelha descobertos que alguém havia enviado uma parte do exército para derrotá-los. No entanto, eles foram enganados pela ilusão criada por Tiger usando armaduras vazias coletadas de muitas batalhas. Então a maioria deles acabou sendo derrotada no dia seguinte. Tiger apareceu com sua tropa em 3 pontos diferentes. Então ele conseguiu falar com o comandante inimigo, mas o comandante inimigo o subestimou porque no Império Bruni, os arqueiros são desprezados e vistos como covardes. Quando o sujeito tentou que seus guerreiros atacassem, Tiger atirou na cabeça do inimigo com uma flecha. Normalmente, uma flecha pode voar muito longe, mas Tiger fez isso perfeitamente sem o inimigo, e depois de matar o comandante inimigo, seus soldados ficaram instáveis e Tiger eventualmente fez a maioria deles recuar. Todos os escravos foram resgatados, e 5.000 dos 20.000 soldados do Exército Vermelho foram mortos. No entanto, isso foi apenas o começo, pois as casas planejadas planejariam enviar mais tropas no dia seguinte. Enquanto recuavam, foram atacados pelos mais soldados do Exército Vermelho. Desta vez, não há truques envolvidos e o exército do protagonista está prestes a ser derrotado. Para a sorte de Tiger, Mira aparece com seus homens para ajudá-lo. No próximo episódio, veremos a garota guerreira com problemas de saúde. Enquanto conversa com uma adolescente chamada Alexandra, Alan vem visitá-la e descobre algumas histórias sobre Tiger e diz que está se concentrando em ajudá-lo do outro lado da tela. Millie está negociando com Tiger porque o homem não tem nada a lhe oferecer como pagamento. A garota de cabelo azul decidiu ajudá-lo a aprender mais sobre o poder que ele usou para arrombar a porta de sua fortaleza. Além disso, a moça também queria que Tiger continuasse a aparecer na TV no dia seguinte como um favor a ela. Diante de uma donzela chamada Elizabeth, que por sinal é um nome terrível, por isso vou chamá-la de Lisa, até que no finalzinho da história, os dois exércitos se enfrentam e as duas donzelas guerreiras começam a lutar no meio da batalha. As duas conversam bastante e decidem declarar empate. Ellen só aceita isso porque quer ajudar o tigre do outro lado da tela. Mira cria um plano de soldados para derrotar o grande número de vestidos de vermelho. Basicamente, ela quer que Tiger os derrote com suas flechas poderosas. Comandante inimigo. Então tudo será resolvido facilmente no dia seguinte, quando a neve começar a cair. Ambos os exércitos já chegaram a se mover. A batalha começou, apenas Tiger já atraiu a atenção de Mira com suas habilidades. Depois de derrotar milhares de soldados, a fadiga começa a se instalar e eles começam a ter mais baixas de alguma forma. Alguns extras apresentados para ajudar Tiger reúna esses 3 comandantes diferentes. O número de soldados sob o comando do protagonista se multiplicado você pode receber de o comandante barbudo das outras tropas, o Exército Vermelho, decidindo recuar para sua imagem e não foi considerado um perdedor, e decidiu elogiar o protagonista, chamando-o de herói do inimigo, o que o impediu de tomar todo o império durante a noite. Tiger descobriu isso através do mensageiro do Exército Vermelho, após o que adormeceu enquanto conversava com Mira, e naquele momento a garota aproveitou para dormir com ele pela manhã, e Mira sentiu depois que Alan aparece, a garota fica furiosa e agarra o tigre só para enlouquecer durante a noite. Tiger pede desculpas a ela por causar a morte de vários de seus soldados. A mulher não disse nada para confortá-lo, apenas segurou sua mão e ficou ali com o homem até o episódio final. Quando o próximo episódio começa, vemos Tiger dormindo e uma donzela guerreira desconhecida entra em seu quarto. Embora a mulher não faça nada com ele, Tiger está o homem adornado abriu um portal e, depois de um tempo, o Rui saiu e tocou em algo muito macio, mas não conseguiu se lembrar do que era. De repente, a garota que o tigre resgatou e alimentou aparece e se apresenta ao príncipe Egnar para provar que é verdade. Ela conta ao tigre que eles brincavam juntos quando crianças, e o eventualmente protagonista se lembra de que o príncipe é na verdade uma princesa, mas ela fingiu ser um homem para evitar problemas. Agora com a princesa ao seu lado, todos os problemas se falarem com ele, a situação poderia ser resolvida, mas ninguém permite que ninguém chegue perto desse sujeito, e durante esse encontro a princesa sugere que todos vão para uma cidade onde existe um abrigo escondido chamado Arte, e segundo a princesa há coisas muito legais lá. Depois de ouvir isso, o tigre obviamente estava disposto a aceitá-lo naquele lugar. Ao mesmo tempo,
o homem que treinou o dinheiro estava reunindo vários dragões para lidar com o protagonista da história do outro lado da tela, e Sofia recebeu a ordem de fazer ele parar. Lutando por um império ao qual ela não pertence. Esta notícia não foi entregue antes de Tiger chegar à cidade de Artesia. O Duque descobriu que estava indo para lá como chamado alternador. Chegamos mais perto. Ele foi até lá e queimou a cidade inteira mesmo assim. A protagonista decidiu ir até lá no caminho. O exército de Tiger finalmente descobriu o exército do trem. A primeira etapa da batalha terminou com a retirada de ambos os lados, porque o inimigo de um lado tinha um dragão e o exército do outro tinha duas donzelas guerreiras. Quando o exército retornou ao campo de batalha, as duas donzelas guerreiras conseguiram derrota ao dragão depois de muita dificuldade. Neste dia, a batalha ainda não havia previsto, mas a vantagem já chegou às forças do LTTE. No dia seguinte, o protagonista tomou um grande café da manhã porque várias pessoas estavam vendendo comida a preços baixos para ajudar seu exército. Como já estávamos vindo da cidade de Artesia, procuramos a entrada do templo e seguimos o caminho indicado pela princesa. Depois de uma longa caminhada, eles chegaram a um túnel e encontraram o duque, que estava fumando um narguilé. Nesse momento, Elaine passou por alguns inimigos e correu direto na direção ao cara que estava causando problemas sem motivo. Toda a indústria do turismo começou a entrar em colapso e todos começaram a se retirar. Até um cara muito forte começou a atacar quando o tigre tentou fazer isso. Justo quando o sujeito está prestes a matar o protagonista, um velho que serviu ao tigre se sacrifica para salvá-lo após uma penetração de terra. O tigre acordou e viu o velho que estava preso nas rochas, e para escapar da situação, Tiger atirou uma bala demoníaca para o Ari. Quando viu o poder que tinha no ar, correu para ajudar, pois seu fiel seguidor estava morto. Tiger ficou mais deprimido do que qualquer outra coisa no meio da noite e o arco escuro de Tiger o parabenizou por dominar seu poder. Mas Tiger só conseguiu pensar no velho morto e, preocupado com Tiger, Alan foi até lá e agradeceu a mulher, e o protagonista ficou feliz por acabar com a guerra de uma vez por todos naquele dia. Em seguida, vem um louco que parece uma batata com barba. Ele diz que Bruno, o rei do império, acordou. Então o homem pergunta a Tigre o que ele vai fazer. O protagonista responde que vai terminar. E quando termina, a guerra entre os dois senhores começa. Eles derrotam um exército mal organizado. Tigre está na frente de um cara, o chamado terno do famoso pai do nobre. Tigre fica muito bravo e começa a reunir forças para destruir o inimigo. Mas para ele, um soco e ele diz para ele não usar seu jeito. Então Tiger começa a fazer seu irmão enfrentar o cara com apenas uma flecha. Ele até tentou cortar uma flecha, mas foi atingido na cabeça por um balão. Ele morreu de uma forma muito estúpida, assim como seu filho. A guerra finalmente acabou. O protagonista é solicitado a usar roupas nobres, arrumar o cabelo e comemorar a vitória com o filho do rio. À noite, os protagonistas finalmente encontraram o rei de Bruine. Esse cara está numa situação ruim. Mas ele viu graças ao tigre feliz, sua filha e todo o reino foram salvos. O rei disse ao homem ruivo o que ele queria no final. Por fim, Tigre adquiriu algumas terras para um reino vizinho e recebeu um título de nobreza, que estava acima de todos os outros, exceto de rei. Poucos dias depois, o rei morreu e o tigre continuou a viver uma vida importadora. No entanto, disse que quem recebe o título acaba sempre substituindo o rei. Um anime termina com todas as garotas de guerra interessadas neste dia, mas o anime não demorou muito para você perceber que o havia escolhido.